Vamos lá, pessoas. Vamos começar nossas atividades revisando regra de 3 simples, ok? A regra de 3 simples, elas possuem apenas 2 grandezas. Vamos então, primeiro exemplo aqui. Para construir um muro de 14 metros são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro de 42 metros? Primeira coisa que a gente tem que observar é quem são as grandezas e montar uma pequena tabela, ok? Então, as grandezas, que são 2, a gente vê logo de cara que é o comprimento deste muro e o número de trabalhadores. Então, vamos botar aqui nessa tabela, comprimento do muro, número de trabalhadores e preencher essa tabela, ok? Para construir esse muro de 14 metros são necessários 3 trabalhadores e a pergunta que ele faz é: e para um muro de 42 metros são necessários quantos trabalhadores? X. Agora a gente vai verificar se essa grandeza é inversamente ou diretamente proporcional, fazendo uma pergunta bem simples. Se eu aumento o comprimento do muro, o que é que vai acontecer com o número de trabalhadores? Eu vou precisar de mais ou de menos trabalhadores? Isso é bem lógico, né? Vai precisar de mais trabalhadores. Então, se aumentou o comprimento, aumenta o número de trabalhadores. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Bom, vamos arrumar aqui nossa regra de 3 com uma proporção. Então, eu tenho que 14 está para 42, assim como 3 está para x. Uma coisa que eu digo para vocês sempre é: simplifique sempre que for possível, porque torna tudo bem mais simples, bem mais fácil de você calcular. Então, você tem aqui o seguinte: eu verifiquei que 42 é múltiplo de 14. Então, eu dividi 14 por 14 é igual a 1, 42 por 14 é igual a 3. Em seguida, apliquei o cruz-credo, que é a lei fundamental das proporções. Okay? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho que x vai ser igual a 9. Assim, eu tendo a minha resposta para a questão. Então, nesse caso, serão necessários 9 trabalhadores para construir esse muro de 42 metros. E vamos ao segundo probleminha. 5 homens constroem uma casa em 20 dias. Quantos dias levariam 10 homens nas mesmas condições para construir a mesma casa? As grandezas que nós vamos aí ver são o número de homens e o tempo que está em dias. Okay? Então, 5 homens constroem uma casa em 20 dias. E a pergunta que ele faz é: quantos dias levariam 10 homens nas mesmas condições para construir essa casa? Bem, agora a gente vai investigar se essa grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Fazendo a pergunta também, como é que a gente vai fazer isso? Vou fazer da seguinte maneira. Olha só. Se você tem mais homens trabalhando nessa construção, será que são necessários mais tempo do que esses 20 dias que ele trabalhou inicialmente? É lógico que não, né? Tem mais gente trabalhando, então essa construção vai levar menos tempo para terminar. Então, se eu aumento o número de homens e diminuo o tempo, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu tenho aqui GP. Vou armar a minha proporção, lembrando e observando que elas são inversamente proporcionais, porque se eu esquecer de inverter, olha só, vai acabar dando errado. Então, ó, e simplifiquei. 10 dividido por 5 e 5 dividido por 5, formando assim a proporção 2 está para 1, assim como 20 está para x. Aplico a lei fundamental. 2x é igual a 20, x é igual a 20 dividido por 2, x é igual a 10. Pronto, temos aí a resposta da nossa questão. Levará 10 dias para construir a casa. Vamos lá, a terceira questão. Se 5 máquinas funcionando 16 horas por dia levam 13 dias para produzir 360 peças, então
4 máquinas iguais às primeiras devem funcionar quantas horas por dia para produzir 432 peças em 4 dias? Bom, vocês veem a partir de agora que ele não tem somente 2 grandezas. Então aqui eu tenho uma regra de 3 composta. Vamos ver quem são essas grandezas? Vamos lá. O número de máquinas, o tempo que está em hora-dias, okay? O tempo também que aparece em dias, o número de peças, okay? Vamos então analisar aqui agora, ok? São 5 máquinas, trabalhando 16 horas por dia, leva 3 dias para produzir 360 peças. Agora o número de máquinas são 4, okay? E ele pergunta quanto tempo vai levar essas 4 máquinas durante 4 dias para produzir 432 peças. Bom, o próximo passo agora é analisar as grandezas par a par. Para isso eu vou fechar aqui essas 2 últimas e vamos analisar o número de máquinas em relação ao tempo, horas e dia. Bom, são 5 máquinas e ela precisa de 16 horas por dia para produzir essa quantidade de peças. Okay? Se você tem menos máquinas trabalhando, para compensar uma quantidade de máquinas a menos, ela vai precisar trabalhar mais horas por dia. O que é que aconteceu? Diminuiu o número de máquinas, vai aumentar o tempo em horas-dias. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Okay? Eu vou fechar o número de máquinas e vamos analisar agora o tempo em horas-dias e o tempo em dias. Apareceu aí já grandezas inversamente proporcionais, não tem problema não. Vamos lá, vamos entender por que ela é uma grandeza inversamente proporcional. Você vai entender o seguinte aqui, ó. 3 dias e ela precisava trabalhar 16 horas por dia, ok? Você tem agora mais dias para produzir essa quantidade de peças. Você vai precisar trabalhar mais horas por dia? Lógico que não, né? Então aumentou o tempo em dias, eu vou precisar agora de menos horas por dia para produzir. Essas máquinas vão precisar de menos horas por dia. Então por isso elas são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Aumentou os dias, okay? E vai diminuir horas por dia, ou seja, as horas trabalhadas por essas máquinas. E por fim, vamos observar aqui o número de peças, que já apareceu aí que elas são diretamente proporcionais, a gente vai entender por quê. Vamos ver o seguinte, são 360 peças, a gente vai observar em relação ao tempo horas por dia, ok? Esquece essa parte daqui. Essa parte aqui vamos fazer de conta que ela não vai variar. Vamos lá. São 360 peças e ela precisava de 16 horas de dia para poder produzir essas peças. 432 peças agora, ela vai precisar de mais horas por dia trabalhada, ou seja, aumentou o número de peças, vai aumentar o tempo em horas dias, por isso elas são grandezas diretamente proporcionais. Pronto, deixa eu tirar essa parte daqui, a gente vai agora armar essa proporção. Vamos ver aqui. Bom, então temos aqui o seguinte. Aqui eu tenho uma lei fundamental que diz o seguinte. Se uma grandeza é proporcional a 2 ou mais grandezas, ela será proporcional ao produto dessas grandezas. E olha, prestem atenção quando elas forem inversamente proporcionais para poder inverter. Porque se você esquece, é aquele caso que falei, dá problema. Vai dar errado a questão. Ok? Então, 16 está para x, assim como 4 está para 5. Também inverter, ó.
4 está para 3, vezes 360 está para 432. Eu verifiquei que 432 e 360 são divisíveis por 72. Vocês já sabem que eu gosto de simplificar, eu não perco tempo. Então, dividi por 72 e obtive o seguinte: 16 está para x, assim como 4 está para 5, vezes 4 está para 3, 5 está para 6. 360 dividido por 72 dá 5, 432 dividido por 72 dá 6. Já cancelei logo esses dois aqui, são iguais, lembrando, só posso cancelar numerador por denominador, nunca numerador por numerador, nem denominador por denominador. E verifiquei que 4 e 6 também é divisível por 2, e obtive a nova proporção. 16 está para x, assim como 4 está para 1, ó, depois do cancelamento. 2 está para 3, ó, 5 também, ó, depois do cancelamento, 1 está para 3. E efetuei o produto. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. Então, 16 está para x, assim como 8 está para 9. Apliquei a lei fundamental das proporções, o cruz credo, e obtive o seguinte: 8x é igual a 144. Então, ficou x igual a, que estava dividindo, multiplicando aqui, ele passa dividindo. 144 dividido por 8, que vai ser igual a 18. E assim encontrando o tempo que ele precisa para produzir essas peças em horas dia. Então, será necessário 18 horas de trabalho diário para produzir essas 432 peças. Vamos lá, mais uma regra de 3 composta, exemplo 4 aqui. 1.200 quilos de gênero alimentício alimenta 50 soldados durante 30 dias. Então, nas mesmas condições para alimentar 70 soldados durante 80 dias, a quantidade de gênero alimentício será de... Vamos lá então ver aqui as grandezas que aparecem aí. São o alimento, o número de soldados e o tempo que está em dias. Esse é bem menor que o anterior. Okay? Então são 1.200 quilos, okay, que alimenta 50 soldados durante 30 dias. E ele pergunta o seguinte: olha, quantos quilos de gênero alimentício serão necessários para alimentar 70 soldados em 80 dias? Agora a gente vai analisar da seguinte maneira. Eu vou fechar aqui, tempo em dias, e vamos ver se essas duas grandezas, número de soldados e o gênero alimentício, são inversamente ou diretamente proporcionais. Então temos o seguinte, olha só, aumentou o número de soldados. O que é que vai acontecer? Vai aumentar ou vai diminuir o número, a quantidade de alimento? É lógico que vai precisar de mais alimento. Então, são grandezas, ok, diretamente proporcionais. Ok? Aumenta o número de soldados, vai precisar aumentar também a quantidade de alimento. Vamos voltar aqui para o outro agora. O tempo, olha só, eram 30 dias e eram necessários 1.200 quilos do gênero alimentício. Agora são 80 dias. É lógico que aumentou o tempo, vai precisar também aumentar a quantidade de alimento. Então são grandezas também diretamente proporcionais. Então vamos lá, vamos organizar aqui a nossa proporção. Bom, 1.200 está para x, assim como 50 vezes está para 70, vezes 30 está para 80. Aplicando aquela lei. Se uma grandeza é proporcional a duas ou mais grandezas, ela será proporcional ao produto dessas outras grandezas. Então, você vê aqui o produto. A primeira coisa que eu fiz foi um zero por outro zero, um zero por outro zero, ok? Não posso fazer com numerador nem com denominador. É numerador e denominador, numerador e denominador, ok? E obtive a nova proporção. 1.200 está para x, assim como 5 está para 7, vezes 3 está para 8. Multipliquei. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 8, 56. Obtendo essa nova proporção. 1.200 está para x, assim como 15 está para 56. Então, 15x, aplicando a lei fundamental, 15x é igual a 1.200 vezes 56, que dá 67.200. O 15 que estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, 67.200 dividido por 15,
que vai dar 4.480 quilos de alimento. Ok? Então, tendo aí a resposta, será necessário 4.480 quilos de gênero alimentício para alimentar esses soldados durante os 80 dias. Bom, vamos agora para a segunda parte da nossa atividade. Juros simples. Temos aqui o primeiro exemplo. Quanto rende um juro? Okay. Quanto rende de juro um capital de R$ 8.920 empregado a uma taxa de 13% ao ano durante 3 anos? E qual o montante? Para isso a gente vai precisar das formulazinhas que vocês aprenderam. Vamos lembrar delas aqui? J igual a CIT, ou seja, J, o juro, C, que é o capital, o I, que é a taxa, lembre que é em percentual, e o T é o tempo. E uma outra fórmula que você vai precisar também, montante. Montante é igual a capital mais juro. M, montante, C, capital, e J, o juro que você conhece. Vamos lá. Substituindo na fórmula, você vai ter o seguinte, ele está querendo saber quanto rende de juro, não é isso? Vamos lá. Juro vai ser igual a capital de 8.920 vezes 13 vezes 3. Lembre-se que essa taxa de 13%, olha só, é o mesmo que 13 centésimos. Por isso, eu tenho que lembrar de colocar o 100 aqui, ó. Eu tenho que dividir por 100 esta fórmula aqui. Então, eu pude eliminar esse zero por esse zero. Então, ficou o seguinte, 892 vezes 13 vezes 3, que deu 34.788. E ainda ficou dividido por 10. Ou seja, a divisão por 10, ele corre em uma casa decimal à esquerda. Então, o juro foi de R$ 3.478,80. E o montante que ele quer saber também? O montante, lembre-se que é capital mais juro. Então, o capital é o de 8.920 mais 3.478,80, que acabamos de descobrir. Juntos, essa soma vai ser igual a R$ 12.398,80. Vamos aqui à segunda questão de juros simples. Okay. Raul aplicou certo capital pelo prazo fixo de 2 anos à taxa de 0,75% ao mês e obteve um juro de R$ 2.250. Qual foi o capital aplicado? Observe que dessa vez ele não pede o juro, okay? Ele pede o capital. Então a gente vai ter o seguinte, ó, capital, interrogação, não sei quem é, o tempo de 2 anos, que é o mesmo que 24 meses. Por que eu tive que transformar? Porque é o seguinte, se você perceber aqui a taxa é 0,75% ao mês. Então eu vou ter que colocar esse tempo de 2 anos em meses. Ou seja, se um ano tem 12 meses, 2 anos terão 24 meses. E o juro que foi de R$ 2.250. Aplicando a fórmula que vocês aprenderam, juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Temos o seguinte, vamos substituir. Então, juro, que foi de R$ 2.250, que é igual ao capital, que é o que eu pretendo descobrir, vezes 0,75 vezes 24. Isso tudo é dividido por 100. Não esqueça que esse 100 aqui é pelo fato da taxa ser percentual. Então, sempre está dividido por 100. Então, vamos lá. Multiplicando 0,75 vezes 24, eu vou obter 18C, ou seja, 24 vezes 75. 0,75 dá 18, vezes C, 18C. Dividido por 100. Okay? Eu vou colocar um aqui embaixo e vou aplicar a lei fundamental das proporções, onde eu vou ter o seguinte, 18C é igual a todo número multiplicado por 10 sem 1.000, só vou acrescentar esses 2 zeros aqui no final. Okay? Então vai ficar 225.000.
Então, o 18 que está multiplicando, ele passa dividindo. 225 mil dividido por 18, que vai dar 12.500. Esse foi o capital que foi aplicado para render esse juro aqui de R$ 2.250. Então, está aí a resposta. O capital foi de R$ 12.500. Mais uma questão aqui de juros simples. Vamos lá. A que taxa anual deve ser aplicado um capital de R$ 5.400 durante 5 meses para render um juro de R$ 229,50. Okay? Vamos lá, vamos colocar aqui passo a passo o que nós temos e o que a gente vai precisar. Primeiro que ele quer é a taxa, interrogação. Okay? Não sei qual é a taxa. O capital foi de R$ 5.400. O tempo foi de 5 meses. Okay? E o juro de R$ 229,50. E você vai se perguntar, por que 5/12 de ano? Porque ele pergunta aqui no início, ó, a que taxa anual? Ele quer a taxa anual. Então, 5 meses corresponde a que fração do ano? Um ano tem 12 meses, então 5 meses corresponde a 5/12 do ano. Ok? Vamos lá. Aplicando na formulazinha, juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Vamos lá. Juro, substituindo, R$ 229,50 é igual ao capital, que é de 5.400, vezes, okay, a taxa vezes o tempo, que é de 5/12. Bom, eu cancelei aqui esses dois zeros, eu posso fazer isso. Então ficou 54 vezes 5, 270, e sobre 12, ou seja, esse 100 aqui sumiu, não existe mais. E aplico a lei fundamental agora das proporções. 270i vezes 1, que é igual a 270i, igual a R$ 2.754, que é o produto desses dois números aqui, desses dois valores. Bom, nesse caso eu vou ter o seguinte, 2.754 dividido por 270. Quem estava multiplicando aqui passou dividindo. Então, 2.754 dividido por 270 corresponde a 10,2% ao ano. Tendo a minha resposta aqui, ó, a taxa de 10,2% ao ano.